pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o método Montessori e eu tenho certeza que se você assistir até o final, ao final desse vídeo você não vai acreditar mais que as coisas que você vê aí pela internet são Montessori. Vocês têm me questionado muito lá no Instagram a respeito do modelo que eu escolhi criar minha filha, do método, na verdade. Vocês me perguntam assim, Paula, qual método de educação você pretende aplicar na Cecília? Paula, você vai usar o método montessoriano de educação na Cecília? Isso porque eu venho fazendo algumas postagens me dirigindo ao método. E eu queria começar dizendo a vocês que eu não vou usar o método de educação montessoriano. O método que eu escolhi para criar minha filha se chama método Paula Guedes, que é um método formado por tudo que eu aprendi em relação ao método Montessori, por tudo que eu ainda vou aprender em relação ao método Montessori, por coisas que eu aprendi de outros educadores e que eu acho relevantes e principalmente por tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu tenho uma história de vida. A única pessoa que é 100% Montessori se chama Maria Montessori, que foi a criadora do método. Ela era 100% o método porque aquilo fazia parte da história dela. O método é um apanhado de tudo que ela viveu ao longo da vida dela. Eu não vivi as mesmas coisas que ela. Então eu não sou Maria Montessori. Eu tenho outra história de vida. Eu carrego comigo uma bagagem muito grande, uma história de dor, de sofrimento que formaram a minha pessoa. Eu tenho comigo as coisas que eu aprendi dentro da casa da minha avó, que minha avó me ensinou e que eu considero coisas extremamente importantes e que vou aplicar na criação da Cecília. Eu tenho as coisas que eu aprendi durante a vida escolar, tanto lá na creche, né, na escolinha, quanto no ensino fundamental, ensino médio. Tudo isso foi formando o meu caráter, somado às observações que eu fiz a partir do momento que eu entrei na faculdade e comecei a estudar comportamento. Foram 10 anos até então estudando, lendo sobre comportamento. Tudo isso faz parte da minha bagagem e vocês vão ver tudo isso na criação da Cecília. Eu não quero que vocês rotulem a criação dela e que vocês pensem assim, ela está sendo criada sobre o método Montessori, porque como eu disse, eu sei muito pouco em relação ao método, então eu corro um risco muito grande de fazer algo que não é do método e vocês virem aqui me corrigir e dizerem isso não é montessoriano. Então que fique bem claro, eu não estou usando o método Montessori e eu vou explicar para vocês o porquê e eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês entenderem. Bom, o método Montessori foi criado por uma educadora, doutora Maria Montessori. A doutora Maria Montessori trabalhava com crianças em escolas, então ela criou o método dela para escola. Ela nem chamou o método dela de método montessoriano. Esse é um termo que surgiu após, né, depois da criação do método. Ela chamou o método de pedagogia científica. E, como eu estava dizendo, ela criou para a escola. Então, o método só é possível ser aplicado na escola. É por isso que eu falo para vocês que eu não vou criar a Cecília segundo o método Montessori, porque é impossível fazer e aplicar o método montessoriano em casa. Mesmo para as professoras formadas em educação montessoriana, elas não conseguem fazer isso, porque a gente precisa de alguns princípios para que o método tenha êxito, né? O profissional treinado, o adulto preparado, que no caso seria o adulto formado em educação montessoriana. O ambiente preparado. Ambiente preparado não é fazer as coisas que vocês vêm acompanhando pelo Instagram, as coisas que eu faço e que eu posto para vocês no Instagram. Por exemplo, mesinha baixa, torre montessoriana, que a gente diz que é torre montessoriana, mas que Maria Montessori não criou nenhuma torre. O comércio, na verdade, que usa o nome montessoriano, porque Maria Montessori não patenteou o método dela, então o comércio se usa disso para vender, né? Mas nada disso é montessoriano, porque o ambiente preparado, na verdade, é o ambiente escolar, onde você tem
todos os móveis criados segundo o que ela descreveu no livro Pedagogia Científica, e que é um livro lindo, que eu choro cada vez que eu leio ela falando que ela criou armários onde tinham portas ou cortinas da altura das crianças, com chave na altura das mãozinhas das crianças. Ela descreve tão minuciosamente os quadros que ela usou, ela fala até mesmo a cor do peixinho que ela colocou em cima do móvel, né, que ela criou. É lindo, é perfeito. Então a gente não tem como reproduzir isso em casa, porque antes da criança já existiam adultos na casa, então a casa foi projetada para um adulto. Tem uma geladeira no tamanho de adulto, um fogão no tamanho de adulto, a pia do tamanho de adulto, tudo, sofá, tudo é do tamanho de adulto. Então, o que a gente faz é uma adaptação para que a criança consiga ter acesso à casa. Mas não foi esse o modelo que Maria Montessori criou dentro do método dela. Além disso, a gente precisa que haja autoeducação. A autoeducação se dá por meio de materiais que tem controle do erro, que a criança consegue aprender sozinha. Por exemplo, uma torre rosa é um material Montessori. Esse sim, eu já mostrei no Instagram e é um material genuinamente Montessori. A criança começa a montar e se ela colocar uma peça menor e logo em cima colocar uma peça maior, a torre vai cair. Então é controle do erro. Ela aprende com o próprio erro que não é daquela forma que se faz. A gente poderia ter todos os materiais montessorianos em casa, sim, se a gente tivesse dinheiro para isso, que não é o meu caso, talvez a gente poderia sim ter todos os materiais, mas não é viável, porque não é apenas o material, depende também de crianças de idade diferentes, e mesmo que a gente tenha 3, 4 filhos, não funciona, porque a gente está falando de uma classe de 20, 30 alunos, onde os maiores servem os menores, e os menores, né, são os queridinhos e vão aprendendo com os maiores por autoeducação. A gente não tem isso em casa, a gente não tem uma classe em casa. Por mais que a gente tente preparar a casa da gente não vai ser um ambiente montessoriano. Então, o método Montessori não foi feito para ser aplicado em casa. Nada do que vocês veem na internet. Ah, fulano usa o método Montessori em casa. Não usa. Não usa. Ah, mas fulano é tão famoso e diz que... Não usa. O que as pessoas usam em casa é uma influência do método Montessori. Então, influenciada pelo método que eu amo de paixão, eu vou preparar o quarto da minha filha de modo que ela tenha acesso a todas as coisas que estão dentro do quarto, para que ela seja livre, tenha autonomia para evoluir, para se desenvolver dentro do ambiente dela, que é o quarto dela. Então, por isso eu coloco uma cama no chão. Maria Montessori não criou nenhum modelo de cama, então é uma discussão inútil quando a gente começa. A cama casinha é Montessori? Não é, mas nenhuma é. Eu escolhi a cama casinha para o quarto da minha filha, que ainda não chegou, depois eu conto para vocês esse processo. Vai chegar uma hora. Eu escolhi, mas não porque ela é uma cama Montessori, mas sim porque nenhuma cama é Montessori e eu tinha que escolher um modelo. Entre os modelos que eu vi, eu gostei da cama casinha. Mas o mais raiz mesmo seria um colchão no chão, que eu não escolhi por razões que eu preferia a cama casinha, ponto. Mas qualquer cama que a gente colocar ali baixinha não é montessoriana, porque Maria Montessori não criou cama. Maria Montessori era educadora, ela não era arquiteta, ela não era design de ambientes. Então, nada do que a gente vê aí, eu já falei isso 1000 vezes e preciso repetir, nada do que a gente vê aí sendo vendido como Montessori é Montessori. Ela não criou nada dessas coisas, ela criou escola e materiais para serem utilizados com crianças de 3 a 6 anos. Mesmo as crianças de 0 a 3 anos, os materiais não foram criados por Maria Montessori. O que se usa, mesmo dentro das escolas Montessori, são materiais que foram criados depois de Maria Montessori por outros estudiosos. Claro que são materiais baseados no método Montessori e criados com base científica, mas não foram materiais criados diretamente por Maria Montessori. Ela criou materiais de 3 a 6 anos. Então, nada do que vocês verem no meu Instagram também são materiais, com exceção da Torre Rosa, que eu já comprei para Cecília usar lá na frente,
mas com exceção dela, nada do que vocês verem é genuinamente Montessori, né? Quer dizer, não foi criado diretamente por Maria Montessori. E aí, dentro desse princípio, dessa influência montessoriana, a gente começa a fazer algumas adaptações na casa. A gente prepara o quarto da criança de modo que ela tenha acesso às coisas, a gente coloca uma escadinha próxima ali da pia do banheiro, do vaso, para que ela consiga subir na pia e escovar o dente dela sozinha. A gente pode usar a torre de aprendizagem, como eu mostrei para vocês, que eu fiz a torre de aprendizagem em casa, tô olhando pra ali porque ela tá ali, tá? Para que ela tenha acesso à pia, ao fogão, mas poderia ser um banquinho, dependendo da idade da criança. Poderia também construir uma cozinha mais baixa, né, para que a criança pudesse se movimentar por ali. Eu não sou a favor disso, no meu caso, tá? Primeiro porque eu não tenho dinheiro, e segundo porque eu acho legal trazer a criança para o ambiente onde o adulto está. A criança admira o adulto, ela admira as coisas que o adulto faz. Então, para mim, não teria sentido eu preparar uma cozinha para ela, a menos que eu fosse trabalhar junto com ela na cozinha dela. Como é o caso da mesa, nós não temos mesa de refeição aqui em casa, e eu fiz uma mesinha baixinha e todos nós iremos comer na mesma mesa que Cecília. Aí é diferente. Né? Agora, eu preparar um outro ambiente, sendo que ela vai me ver trabalhar na cozinha de adulto e ela vai querer estar na cozinha de adulto. Claro que ter uma cozinha menor é bacana para ela brincar, para ela poder fazer aquilo que ela vê o adulto fazer lá na cozinha do adulto. Não sei se está sendo claro para vocês, mas o ideal mesmo é trazer a criança para os mesmos ambientes nos quais nós estamos. E com esse mesmo princípio, a gente vai tentando adaptar aí a casa para que a criança, ou que a gente eleve a criança, a torre de aprendizagem serve para a criança subir e alcançar a pia, e alcançar o fogão, alcançar a bancadinha. Quem tem um banheiro maior pode colocar a torre de aprendizagem no banheiro. No meu banheiro não cabe nem eu que dirá a torre de aprendizagem, vou ter que colocar um banquinho, alguma coisa assim. Então, ou a gente eleva a criança, ou a gente abaixa a casa. Abaixar a casa é meio surreal, porque, como eu disse, já moravam adultos ali. E não tem lógica, porque mesmo que eu abaixar a minha casa inteira, eu não vou estar aplicando o método Montessori, porque o método Montessori exige outros pilares, né, outros princípios que a gente não consegue aplicar em casa. E como eu disse, mesmo as professoras formadas em educação montessoriana não conseguem aplicar o método em casa, conseguem trazer para casa uma influência daquilo que elas trabalham na escola, daquilo que elas veem, daquilo que elas vivenciam. Então, fechando a nossa conversa, por tudo isso, como também não é possível aplicar o método Montessori em casa, por todas essas razões, Cecília não terá uma educação montessoriana. E também, principalmente, porque onde eu moro não existe escola montessoriana. É um sonho meu criar uma, sinceramente. Se Deus abrir os meus caminhos mais para frente, eu pretendo criar uma escola montessoriana particular com cotas para crianças pobres. Mas isso é um sonho distante, anos-luz da minha realidade hoje em dia. Talvez, quem sabe, um dia eu tenha um espacinho, sei lá, um cômodo, uma garagem, onde eu consiga abrir para 5, 6 crianças, né, como se fosse um modelo de creche para que seus pais possam trabalhar. Mas isso, como eu disse, é um sonho que não sei. Não é que eu desacredite dos sonhos, não. Eu sou uma pessoa que acredita muito nos sonhos, senão eu não teria minha filha. Mas é porque quando se trata de questão financeira, é um sonho, de fato, muito distante, né? Então, Cecília não terá escola montessoriana. No meu estado, eu moro no Espírito Santo, para quem não sabe. Se eu não me engano, só existe uma escolinha de 0 a 6 anos. Nem sei se é de 0 a 6, mas é para essa idade inicial aí. Acho que em Vila Velha, que é muito longe de onde eu moro. É impossível a Cecília sair daqui e estudar todos os dias em Vila Velha. Isso é impossível. Primeiro, por conta de distância e questão financeira também. Seria um valor surreal. Eu teria que tirar a Cecília todos os dias de madrugada para atravessar o estado, que é basicamente atravessar o estado, para levá-la a Vila Velha. Então, sem lógica, sem possibilidade disso acontecer. Então, por tudo isso, Cecília não terá uma educação montessoriana, mas tudo que eu puder fazer, tudo que eu aprendi do método,
tudo que eu puder fazer, eu vou aplicar na educação dela, porque eu não acredito em outro tipo de educação que não seja a educação montessoriana. Claro que existem outros educadores que tiveram pensamentos incríveis, mas que não existem escolas. Eu sei que tem escola, algumas escolas de Waldorf, mas eu não me enquadro 100% na pedagogia, né, no ensino dele. Então, é claro que tem outras escolas de outros educadores. Deixa eu centrar aqui o que eu tô querendo dizer. Existem sim escolas de Waldorf, de outros educadores, mas no que eu acredito, nos meus princípios, para mim, para Paula Guedes, não existe outra forma de educação mais bela do que a educação baseada nos princípios montessorianos. Então, tudo que eu puder trazer do método para a vida da minha filha, eu vou trazer, e aí vocês vão acompanhar tudo isso aqui no YouTube, quando possível, e diariamente no Instagram, como eu venho fazendo. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Se ficar alguma dúvida, me mande, que eu vou tentar responder para vocês, tá bem? Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre, e até a próxima.